Aquele dia de 1962 marcou meu destino para sempre. Quando abri a porta de casa e ouvi aqueles sons vindos do meu quarto, soube que nada mais seria como antes. O que eu não imaginava é que aquela dor se transformaria no maior ato de coragem da minha vida. Olá, meus queridos! Meu nome é Helena, tenho 85 anos hoje e vou contar uma história que guardei por muito tempo dentro do meu coração. Mas antes de começar, queria pedir para você dar uma curtidinha nesse vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo. É sempre uma alegria saber que minhas palavras estão chegando em tantos lugares diferentes. Vamos voltar para 1962. Eu tinha apenas 22 anos. Cabelos pretos que desciam até a cintura e acreditava que o amor era para sempre. Morávamos no interior de São Paulo, São Pedro, uma cidadezinha tão pequena que nem aparece em alguns mapas. Um lugar onde todos conheciam a vida de todos, onde as famílias se reuniam na praça depois da missa de domingo e onde o respeito ao padre era quase uma lei. Eu me casei com Arthur num domingo de abril. Lembro como se fosse hoje. Meu vestido branco, costurado pela minha mãe, as flores de jasmim no cabelo e a certeza nos olhos que eu encontraria a felicidade ao lado daquele homem. Arthur era filho do dono da farmácia, estudado, respeitado, um bom partido, como se dizia. E eu era apenas a filha da costureira, uma moça simples que sonhava em ter sua própria família. Nossa casa era pequena, mas para mim era um palácio. 2 janelas de madeira pintadas de azul, um quintal com pés de laranja e jabuticaba. Nos primeiros meses, acordava cedo todos os dias para preparar o café de Arthur antes dele ir trabalhar na farmácia do pai. À noite, esperava com o jantar pronto, a casa arrumada. Era o que se esperava de uma boa esposa. Naquela época, o Padre Mateus chegou na nossa cidade 1 ano antes do meu casamento. Vinha da capital cheio de ideias novas, sermões que encantavam a todos. Era jovem para um padre, devia ter uns 35 anos, e logo se tornou o queridinho das senhoras da igreja. Organizava quermesses, visitas aos doentes e sempre estava presente nos eventos importantes da comunidade. Foi ele quem celebrou meu casamento. Com o tempo, percebi que Arthur e o Padre Mateus desenvolveram uma amizade muito próxima. Arthur começou a frequentar reuniões na igreja várias vezes por semana. Assuntos da paróquia, ele dizia. Estamos organizando reformas na capela, explicava outras vezes. Eu achava bonito ver meu marido tão dedicado às coisas de Deus. Minha mãe começou a adoecer naquela época. Tinha problemas no coração e eu passava algumas tardes cuidando dela. Numa quarta-feira de junho, combinei com minha amiga Clara, que morava em Piracicaba. A cidade vizinha, que iria nos visitar no final de semana, fazia tempo que não nos víamos e eu precisava de um pouco de alegria para espantar a preocupação com minha mãe. Naquela manhã, saí de casa com uma pequena mala. Arthur já tinha ido para a farmácia, como de costume. Peguei o ônibus das 8 horas, mas quando já estávamos na estrada, percebi que havia esquecido o presente que comprei para o filho recém-nascido de Clara. Era um sapatinho de crochê que eu mesma fiz, embrulhado numa caixinha de papelão enfeitada. Fiquei tão chateada que decidi voltar no próximo ônibus. O motorista me deixou no ponto de retorno e esperei quase 1 hora até conseguir pegar a condução de volta. Já passava das 10 da manhã quando avistei a nossa rua. E foi aí que vi algo estranho. O carro preto do Padre Mateus estacionado em frente à nossa casa. Um Volkswagen que a paróquia havia comprado no ano anterior. Achei curioso, já que àquela hora o padre, ele costumava estar na igreja. Pensei que talvez tivesse acontecido algo com minha mãe e ele tinha vindo dar a notícia a Arthur. Com um coração apertado,
Apressei o passo. Quando cheguei mais perto, percebi que não havia movimento na rua. A farmácia ficava do outro lado da cidade. Arthur não deveria estar em casa naquela hora. Será que o padre estava esperando por ele? Abri o portão sem fazer barulho. Não queria assustar ninguém se estivessem conversando algo importante. A porta da sala estava entreaberta. Entrei e chamei baixinho. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. A casa parecia vazia, mas ouvi um som abafado vindo do nosso quarto, como se alguém estivesse sussurrando. Aproximei devagar, com o coração batendo forte. A porta do quarto estava fechada, mas não completamente. Havia uma pequena fresta, e foi através dela que vi algo que mudaria minha vida para sempre. Arthur e o Padre Mateus estavam juntos na nossa cama. Não estavam rezando nem conversando sobre a paróquia. Estavam bem, vocês podem imaginar. No início, não conseguia acreditar no que meus olhos viam. Parecia um pesadelo, algo impossível de acontecer. O padre, um homem de Deus, e meu marido, o homem que jurou me amar e respeitar diante do altar. Sei que hoje em dia a sociedade vê essas coisas de forma diferente. Não é sobre isso que estou falando. É sobre a traição, a mentira, o desrespeito. É sobre descobrir que toda sua vida foi construída sobre uma farsa. Não gritei, não entrei no quarto, não fiz escândalo. Uma força estranha me fez recuar silenciosamente. Saí de casa da mesma forma que entrei, sem fazer barulho. Caminhei pela rua como uma sonâmbula, sem saber para onde ir. Acabei chegando na praça da igreja e sentei-me em um banco. Lembro de olhar para a cruz no alto da igreja e pensar: até tu, Senhor, permitiste tamanha humilhação? Fiquei ali por horas. As pessoas passavam e me cumprimentavam, mas eu mal conseguia responder. Quando finalmente voltei para casa, já era quase noite. A casa estava vazia, arrumada, como se nada tivesse acontecido. Na mesa da cozinha, um bilhete de Arthur. Fui ajudar o padre com a organização da quermesse. Volto tarde. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Chorei até não ter mais lágrimas. Rezei, pedi a Deus que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas quando Arthur chegou, depois das 10, com um cheiro de perfume caro, que eu sabia que não era meu, tive certeza de que era tudo real. Não confrontei Arthur naquela noite, nem nos dias que se seguiram. Algo dentro de mim dizia que eu precisava pensar, planejar o que fazer. Naquela época, uma mulher separada era vista como fracassada, motivo de fofoca. E se eu contasse o que vi, quem acreditaria em mim, a simples filha da costureira, contra a palavra do respeitado Padre Mateus e do filho do farmacêutico? Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Arthur continuava sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ia trabalhar, voltava para casa, jantava o que eu preparava, mas os compromissos na igreja se tornaram mais frequentes. Às vezes ficava dias fora, dizendo que estava em retiros espirituais com o padre. O pior eram os domingos, quando tínhamos que ir à missa. Ver o Padre Mateus no altar falando sobre moral e bons costumes, enquanto olhava para mim com uma expressão quase de pena, era mais do que eu podia suportar. E as senhoras da igreja? Algumas me olhavam de um jeito estranho. Hoje tenho certeza que já sabiam, ou pelo menos suspeitavam. Arthur começou a me tratar com frieza, reclamava da comida, criticava meu jeito de arrumar a casa. Uma noite disse que eu era sem graça demais para ele. Aquilo doeu mais que um tapa. Eu, que sempre me esforcei para ser uma boa esposa, estava sendo tratada como um fardo. Minha mãe piorou naquele período. Acho que de alguma forma ela percebeu que algo estava errado. Mães têm esse dom. Numa tarde, enquanto arrumava suas medicações, ela segurou minha mão e disse:
Filha, mulher nasceu para sofrer, mas também para ser forte. Na hora não entendi, mas hoje sei que ela estava me preparando. 3 meses depois daquela descoberta fatídica, minha mãe faleceu. No velório, Arthur ficou ao meu lado, como um marido dedicado que todos pensavam que ele era. O padre Mateus celebrou a missa, falou palavras bonitas sobre minha mãe. A hipocrisia me sufocava. Foi depois do enterro que percebi que estava completamente sozinha no mundo. Meu pai havia morrido anos antes, não tinha irmãos. O homem que deveria ser meu companheiro vivia uma mentira comigo. Por um momento, pensei que não tinha saída. Naquela noite, após o funeral, Arthur disse que precisava ir a um encontro de oração com o padre. Nem se preocupou em disfarçar mais. Fiquei sozinha naquela casa que já não parecia mais minha. Ligado no canto da sala, estava o velho rádio que pertenceu ao meu pai. Comecei a girar o dial sem muito interesse, apenas para ter algum barulho que espantasse o silêncio opressor. Foi então que captei uma estação distante da capital. Uma mulher falava sobre algo chamado movimento feminista, falava sobre mulheres que estavam lutando por seus direitos, que estavam abrindo seus próprios negócios, que estavam dizendo não a relacionamentos que as diminuíram. Algo despertou dentro de mim. Naquele momento, uma pequena chama que começou a crescer. Lembrei que minha mãe havia me deixado uma pequena herança, suas máquinas de costura, alguns móveis antigos e uma quantia em dinheiro que ela guardava escondido no forro de um velho colchão para emergências. Ela sempre dizia: e se aquela não era uma emergência, não sei o que seria. Naquela noite, deitada na cama, que agora só me trazia lembranças dolorosas, tomei a decisão que mudaria minha vida. Não seria mais a vítima da história. Não aceitaria viver à sombra daquela mentira. Encontraria uma forma de me vingar daqueles 2 homens que destruíram meus sonhos. E depois, reconstruiria minha vida. O primeiro passo do meu plano começou a se formar enquanto eu olhava para a página de anúncios do jornal local. Entre os classificados, um pequeno anúncio chamou minha atenção. Câmera fotográfica Yashica, quase nova, preço a combinar. A ideia nasceu ali, naquele momento. No dia seguinte, peguei parte do dinheiro que minha mãe havia deixado e fui até o endereço indicado no anúncio. O dono da câmera era um senhor que trabalhava no cartório da cidade. Explicou como funcionava, mostrou-me como colocar o filme, como focar a imagem. Saí de lá com a câmera escondida na bolsa, com medo que alguém me visse e contasse para Arthur. Eu nunca tinha tirado uma fotografia na vida. Passei dias praticando escondida, usando um dos filmes que vieram com a câmera. Fotografava as plantas do quintal, o varal com roupas, qualquer coisa para aprender a usar aquele aparelho corretamente. Quando me senti confiante o suficiente, comecei a segunda parte do meu plano. Onde paramos mesmo? Sim, a câmera fotográfica. Aquela Yashica se tornou minha companheira silenciosa nos dias que se seguiram. Guardava escondida no fundo do baú, onde minha mãe costumava guardar os tecidos mais caros. Arthur jamais mexia naquelas coisas. Nenhum homem daquela época se interessava por linhas e agulhas. Julho de 1962 foi um mês de chuva fina e constante em São Pedro. O tipo de chuva que deixa tudo cinzento, que gruda na alma. Parecia que até o céu chorava comigo. Mas eu já não chorava mais. Havia secado minhas lágrimas e começado a observar, a estudar os padrões. Percebi que às quartas-feiras Arthur sempre inventava alguma desculpa para sair depois do jantar. Reunião dos homens da paróquia, ele dizia. Às sextas-feiras,
o padre Mateus supostamente fazia visitas aos doentes acamados no outro extremo da cidade. E, curiosamente, o carro dele nunca estava estacionado na frente da casa de nenhum doente. No final de semana, após o velório da minha mãe, Arthur anunciou que faria uma viagem de 3 dias para buscar medicamentos especiais na capital. A farmácia precisa ampliar o estoque, justificou. Normalmente eu acreditaria sem questionar, mas naquela manhã, enquanto ele arrumava a mala, vi quando guardou escondido um vidrinho de perfume caro. Desde quando o homem leva perfume para uma viagem de negócios? No mesmo dia, na missa de domingo, o padre Mateus informou que estaria ausente no início da semana seguinte. Vou visitar um seminário na capital para trazer novas ideias para a nossa paróquia. Anunciou do altar com aquela voz que antes me parecia tão sincera. A coincidência era óbvia demais. Esperei Arthur sair com sua maleta, dei um tempo e então coloquei em prática meu plano. Peguei um vestido simples, um lenço para cobrir meus cabelos, a câmera escondida numa bolsa de feira e parti para a rodoviária. Nunca tinha viajado sozinha antes. As mulheres da minha geração raramente faziam isso. No balcão, o funcionário me olhou desconfiado quando pedi um bilhete para a capital. A senhora vai sozinha? Perguntou como se eu estivesse cometendo um crime. Vou visitar minha irmã, que teve bebê. Menti, surpreendendo a mim mesma com a naturalidade. A viagem durou 4 horas em estradas de terra que sacudiam o ônibus, como se fôssemos feijões dentro de uma cuia. Cheguei à capital no início da tarde, sem saber exatamente para onde ir. Tinha apenas um palpite, nascido de uma conversa que escutei por acaso entre Arthur e o farmacêutico auxiliar. O padre conseguiu reservas naquela pousada perto do Parque das Flores. Arthur havia comentado, pensando que eu estava ocupada demais lavando a louça para prestar atenção. Perguntei a um taxista se conhecia o tal parque. Por sorte, era um lugar famoso. 20 minutos depois, estava em frente a uma pequena pousada com fachada amarela e janelas verdes. O nome Recanto das Orquídeas reluzia numa placa de madeira entalhada. Sentei-me num banco do outro lado da rua, de onde podia observar a entrada da pousada sem ser notada. A câmera estava preparada, escondida entre as compras que fiz para disfarçar. Esperei 1 hora, 2, 3. O céu começou a escurecer. Pensei que talvez minha intuição estivesse errada. Talvez eles realmente tivessem ido a lugares diferentes. Talvez foi quando o carro preto da paróquia estacionou em frente à pousada. O padre Mateus desceu, olhou para os lados como quem teme ser visto e entrou rapidamente. 15 minutos depois, um táxi parou no mesmo lugar. Arthur desceu, pagou o motorista e, com a mesma expressão furtiva, entrou na pousada. Minhas mãos tremiam tanto que tive medo de não conseguir operar a câmera. Respirei fundo. Lembrei-me das instruções do vendedor. Tirei algumas fotografias da entrada e do carro do padre, mas não eram provas suficientes. Precisava de algo mais contundente. A noite caiu completamente e, com ela, as luzes dos quartos começaram a se acender. A pousada tinha apenas 2 andares com 6 janelas cada. No segundo andar, terceira janela da esquerda para a direita, vi quando as cortinas se abriram brevemente. Lá estavam eles, os dois, próximos demais para ser apenas uma conversa sobre assuntos da paróquia. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Posicionei a câmera, ajustei o foco o melhor que pude na escuridão e esperei. Alguns minutos depois, a cortina abriu novamente. Desta vez, pude ver claramente os dois abraçados em uma intimidade que não deixava dúvidas sobre a natureza do seu relacionamento. Clique! A primeira prova concreta estava registrada no filme.
Esperei mais um pouco e consegui mais 2 fotografias quando eles apareceram novamente na janela. Eram quase 9 da noite quando decidi que tinha o suficiente. Não havia mais ônibus para São Pedro àquela hora. Tive que gastar parte do meu dinheiro em um quarto simples numa pensão próxima à rodoviária. Deitada naquela cama estranha, sozinha, pela primeira vez em uma cidade grande, senti uma mistura de medo e excitação. Tinha conseguido as provas, mas o que faria com elas? Expor publicamente? Confrontar Arthur? A ideia inicial era humilhar, fazer sentir a mesma dor que eu senti, mas algo dentro de mim dizia que havia um caminho mais inteligente. Na manhã seguinte, antes de pegar o ônibus de volta, passei em frente a uma banca de jornal. Uma revista chamou minha atenção. Na capa, uma mulher elegante atrás de uma escrivaninha. As novas empresárias do Brasil, dizia a manchete. Comprei a revista e li avidamente durante toda a viagem de volta. Cheguei em casa antes de Arthur. Escondi a câmera e o filme não revelado no mesmo baú. Retomei minha rotina como se nada tivesse acontecido. Quando Arthur voltou, 2 dias depois, estava sorridente, falando sobre os ótimos fornecedores que havia encontrado. Servi o jantar. Sorri. Representei o papel da esposa dedicada. Por dentro, algo havia mudado para sempre. O próximo passo era revelar o filme. Mas como fazer isso sem levantar suspeitas? Em São Pedro havia apenas um estúdio fotográfico do Sr. Jaime, que era amigo da família de Arthur. Se ele visse aquelas fotos, em horas toda a cidade saberia. Foi quando me lembrei da dona Isadora, uma senhora viúva que morava nos arredores da cidade. Ela costumava vender bolos e doces para complementar sua pequena pensão. Minha mãe sempre comprava suas cocadas e dizia que ninguém fazia doces melhores em toda a região. Numa manhã de sábado, enquanto Arthur trabalhava na farmácia, fui visitar a dona Isadora com a desculpa de encomendar doces para um suposto aniversário. Durante a conversa, descobri que seu filho morava na cidade vizinha, em Piracicaba, e trabalhava justamente em um estúdio fotográfico. Se a senhora quiser, posso levar seu filme amanhã, quando for visitar. Ele disse depois que expliquei que tinha tirado algumas fotos da casa de minha mãe para recordação. 2 semanas depois, recebi um envelope pardo das mãos de dona Isadora. Dentro estavam as fotografias e os negativos. Agradeci, dei um dinheiro extra pela gentileza e corri para casa, ansiosa para ver o resultado. As imagens eram mais claras do que eu esperava. Não havia como negar o que estava acontecendo naquele quarto de pousada. Guardei as fotos no mesmo baú, junto com o dinheiro que restava da herança da minha mãe. Agora eu tinha as provas, mas o que faria com elas? A resposta veio de um lugar inesperado. Numa tarde, enquanto arrumava a cozinha, ouvi no rádio uma notícia sobre um bispo que havia transferido um padre de paróquia após denúncias de comportamento inadequado. Não entrei em detalhes sobre que comportamento era esse, mas aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Lembrei que alguns meses antes o padre Mateus havia mencionado durante um sermão o nome do bispo responsável pela nossa diocese, Dom Bernardo, um homem severo e tradicional que raramente visitava as cidades pequenas como a nossa. Foi então que comecei a traçar a segunda parte do meu plano. Não usaria as fotografias para criar um escândalo público. Isso só traria vergonha para mim também. Em vez disso, usaria aquelas imagens como uma ameaça velada, uma carta na manga, mas para isso precisava de uma habilidade que não tinha datilografia naquela época. Cartas datilografadas tinham um aspecto mais oficial, mais anônimo, e eu precisava de anonimato. Descobri que em Piracicaba havia um curso de datilografia oferecido no período noturno. Era perfeito. Poderia dizer
a Arthur que estava visitando a dona Isadora para aprender a fazer doces, enquanto, na verdade, estaria me preparando para executar meu plano. Durante 2 meses, 3 vezes por semana, peguei o ônibus para Piracicaba. O curso era ministrado por uma senhora de óculos grossos chamada Cecília, que ficou surpresa ao ver uma mulher casada querendo aprender a datilografar. A maioria das alunas são moças solteiras que querem trabalhar em escritórios, comentou ela. Quero ajudar meu marido com a papelada da farmácia, respondi. Outra mentira que saiu facilmente dos meus lábios nas primeiras aulas. Meus dedos pareciam desajeitados sobre as teclas da máquina Royal Preta, mas logo peguei o jeito. Havia algo libertador em ouvir o som das teclas batendo contra o papel, criando palavras, frases, ideias. No final de setembro, já me sentia confiante o suficiente para escrever a carta. Dona Cecília nos permitia usar as máquinas fora do horário de aula para praticar. Numa tarde, fiquei depois que todos saíram e redigi cuidadosamente uma carta endereçada a Dom Bernardo. Não mencionei nomes, não fiz acusações diretas, apenas insinuei que tinha conhecimento e provas fotográficas de um comportamento impróprio e escandaloso envolvendo um padre da diocese. Sugeri que, se o bispo desejasse evitar um escândalo público que mancharia a reputação da igreja, deveria transferir imediatamente o padre Mateus para uma missão distante. As fotografias em minha posse serão enviadas à imprensa da capital caso providências não sejam tomadas em 1 mês. Concluí sem assinar. Coloquei a carta em um envelope, comprei um selo e depositei na caixa postal da estação de trem de Piracicaba, onde ninguém me conhecia. Agora era esperar. As semanas seguintes foram de ansiedade. Cada vez que o carteiro passava em frente à nossa casa, meu coração disparava. E se Dom Bernardo ignorasse a carta? E se decidisse investigar quem a enviou? Arthur continuava sua rotina, alheio ao que eu havia feito. Os encontros com o padre pareciam mais frequentes, mais descuidados, como se acreditassem que eu nunca descobriria, que nunca teria coragem de fazer nada a respeito. No 3º domingo de outubro, algo incomum aconteceu. Após a missa, o padre Mateus fez um anúncio que deixou toda a congregação surpresa. Meus queridos fiéis, recebi ordens de Dom Bernardo para assumir uma nova missão. Fui designado para uma paróquia no extremo norte do país, onde há grande necessidade de evangelização. Partirei na próxima semana. Um burburinho percorreu a igreja. Ninguém esperava aquela notícia. Olhei discretamente para Arthur, sentado ao meu lado. Seu rosto havia empalidecido. Suas mãos apertavam o missal com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Quando voltamos para casa, Arthur estava em silêncio, um silêncio carregado de desespero. Trancou-se no quarto e só saiu na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma expressão de derrota que jamais esquecerei. Nos dias que antecederam a partida do padre, Arthur parecia um fantasma. Mal comia, passava horas fora de casa. Uma noite voltou cheirando a cachaça, algo que nunca havia feito antes. No dia da partida do padre Mateus, toda a cidade foi à estação de trem para se despedir. Fui também, é claro, representando o meu papel de esposa devota e paroquiana dedicada. O padre abraçou cada um dos presentes. Quando chegou minha vez, olhei nos olhos por um instante mais longo que o necessário. Havia algo em seu olhar. Confusão, talvez um lampejo de suspeita. Sorri docemente e desejei uma boa viagem. A primeira parte do meu plano havia funcionado perfeitamente. O padre estava indo embora para tão longe que ele e Arthur nunca mais se veriam. Mas isso era apenas o começo. A verdadeira vingança contra meu marido
ainda estava por vir. Novembro de 1962 chegou com um vento frio, que parecia varrer as folhas secas e também as últimas ilusões que eu ainda pudesse ter sobre meu casamento. O padre Mateus havia partido há quase um mês e Arthur havia se transformado em uma sombra do homem que conheci naquela manhã de domingo. Observei meu marido enquanto ele se arrumava para a missa. Seu rosto estava abatido, com uma barba por fazer que jamais permitiria antes. Seus olhos, antes vivos e brilhantes, agora pareciam duas poças turvas. A partida do Padre U havia devastado mais do que qualquer palavra minha poderia. Na igreja, agora com um padre substituto, um senhor idoso e severo, enviado temporariamente pela diocese, Arthur sentava cabisbaixo, distraído, já não participava das atividades paroquiais, não oferecia ajuda nas quermesses. As senhoras da cidade comentavam em sussurros: "O que aconteceu com o Arthur? Parece doente." Em casa, nosso relacionamento era como uma peça mal ensaiada. Eu servia as refeições, lavava suas roupas, mantinha a casa em ordem, mas já não havia nem mesmo a pretensão de carinho ou companheirismo. Dormíamos na mesma cama, separados por um abismo invisível que crescia a cada noite. Uma tarde, enquanto estendia roupas no varal, ouvi a vizinha conversando com a filha do outro lado da cerca. "Você soube? A farmácia do seu Antônio quase fechou as portas semana passada. Dizem que o Arthur tem cometido erros nos medicamentos. Confundiu o remédio para a pressão do seu Sebastião com outro. Por sorte, a esposa do seu Sebastião desconfiou antes dele tomar. Aquilo me alarmou." Arthur sempre fora extremamente cuidadoso e competente em seu trabalho. Seu estado emocional estava afetando até mesmo a farmácia, o orgulho da família dele. Naquela noite tentei uma aproximação. Preparei angu com quiabo e costelinha, o prato favorito dele. Coloquei a mesa com capricho, até usei a toalha de renda que só saía do armário em ocasiões especiais. Soube que houve um problema na farmácia, comentei, enquanto ele mexia a comida sem interesse. Arthur levantou os olhos, surpreso por eu mencionar o assunto. "Não foi nada", murmurou, voltando a atenção para o prato. "Arthur, sei que você está sofrendo", disse eu, surpreendendo a mim mesma com ousadia. Talvez devesse tirar uns dias de folga. Ele largou o garfo com violência, fazendo-o tilintar contra o prato de louça. "O que você sabe sobre o meu sofrimento?" Sua voz saiu estrangulada. "Você com sua vidinha simples, seus afazeres domésticos, você não entende nada, Helena. Nada." Levantou-se da mesa e saiu, batendo a porta. Ouvi o motor do carro da farmácia arrancar e o som dos pneus na estrada de terra. Não voltou para casa naquela noite. Foi naquele momento, recolhendo os pratos intocados, que percebi uma verdade cristalina. Aquele casamento estava acabado, não havia mais nada a salvar. E eu, que pensava estar presa em uma armadilha sem saída, tinha, na verdade, uma oportunidade única de reconstruir minha vida. Na manhã seguinte, peguei o resto do dinheiro que minha mãe havia deixado e fui até a casa de Dona Isadora. Encontrei no quintal, pendurando grandes folhas de massa de pastel em um varal improvisado. "Dona Isadora", comecei após os cumprimentos. "A senhora me disse uma vez que seu marido deixou um comércio pequeno quando faleceu." Ela parou. "Que fazia?" enxugando as mãos no avental. "Sim, um armazém pequeno na rua da estação. Está fechado há anos." "Por quê?" "Gostaria de alugar." Respondi com uma confiança que não sabia que possuía. "Quero abrir um negócio." Dona Isadora me fitou com curiosidade. Era incomum, em 1962, uma mulher casada querer abrir um negócio próprio. "Que tipo de negócio, minha filha?" "Uma confeitaria", respondi. E ao dizer as palavras em voz alta,
Senti que era exatamente o que queria fazer. A senhora me ensinou tantas receitas maravilhosas, acho que posso ganhar a vida com isso. A expressão de Dona Isadora passou da surpresa à compreensão. Talvez ela soubesse mais sobre minha situação do que eu imaginava. Naquelas cidades pequenas, os segredos tinham pernas curtas. O lugar precisa de uma boa limpeza e algumas reformas, ela disse pensativa. Mas o aluguel seria barato. Tenho as chaves aqui mesmo. Naquela mesma tarde, entrei pela primeira vez no pequeno armazém empoeirado que mudaria o rumo da minha vida. Era um espaço modesto, uma sala na frente que servia como área de vendas. Um cômodo nos fundos que podia ser transformado em cozinha e um banheiro minúsculo. As prateleiras de madeira, embora antigas, estavam em bom estado. No teto, manchas de infiltração formavam mapas de continentes inexistentes. Enquanto Dona Isadora explicava os detalhes do aluguel, eu já imaginava o lugar transformado. Paredes em tons pastel, cortinas alegres, o aroma de bolo saindo do forno, um espaço só meu, onde poderia recomeçar. Fechamos o acordo ali mesmo. Usei metade do dinheiro da herança como adiantamento de 6 meses de aluguel. O restante seria para as reformas e os primeiros equipamentos. Saí de lá com as chaves no bolso e uma sensação leve de liberdade que não experimentava há muito tempo. No caminho de volta para casa, parei na igreja vazia àquela hora. Sentei em um banco na última fileira e agradeci a minha mãe, onde quer que ela estivesse, por ter me preparado para esse momento. Sem que nenhuma de nós soubesse, quando cheguei em casa, Arthur ainda não havia retornado. Encontrei um bilhete sobre a mesa, fui para a capital resolver negócios da farmácia, volto em alguns dias. Aquela ausência era providencial. Dava tempo para organizar meus próximos passos sem levantar suspeitas. Nos dias que se seguiram, dividi meu tempo entre os afazeres domésticos e a limpeza do futuro estabelecimento. Contratei seu Donas, um marceneiro aposentado, para fazer os reparos necessários. Compramos tinta, lixamos o chão de madeira, consertamos as goteiras. Dona Isadora me apresentou a uma sobrinha que trabalhava em uma loja de utilidades domésticas na cidade vizinha, onde consegui desconto em panelas, formas e outros equipamentos essenciais. Cada centavo era contado 3 vezes antes de ser gasto. Sabia que precisava fazer aquele dinheiro durar até que o negócio começasse a dar retorno. Enquanto isso, à noite, depois que terminava a limpeza da loja, experimentava receitas na cozinha de Dona Isadora. Além dos doces tradicionais que aprendi com minha mãe, quindins, pudins, bolos de fubá, comecei a criar minhas próprias variações. Um toque de canela aqui, uma pitada de cravo ali, uma fatia de abacaxi no fundo da forma antes de despejar a massa do bolo. Cada experimento era provado pelas vizinhas de Dona Isadora, que logo se tornaram as primeiras divulgadoras. Você precisa provar o pudim da Helena. Derrete na boca, diziam elas às amigas. Antes mesmo de abrir as portas, já tinha encomendas para batizados e aniversários. Quando Arthur voltou da capital, uma semana depois, me viu na cozinha preparando um bolo de laranja com calda de açúcar queimado. Parou na porta surpreso com o cheiro doce que preenchia a casa. Estou fazendo experiências, expliquei sem entrar em detalhes. Dona Isadora está me ensinando a fazer doces. Ele deu de ombros, indiferente. Naquele momento percebi que poderia ter contado toda a verdade, que estava abrindo um negócio, que planejava sair de casa e provavelmente ele nem se importaria. Estava tão imerso em seu próprio sofrimento que mal notava minha existência. Durante todo o mês de dezembro, mantive minha rotina dupla, dona de casa pela manhã, empreendedora à tarde. A reforma avançava bem.
e marquei a inauguração para o segundo sábado de janeiro, aproveitando que seria véspera do aniversário da cidade, quando muitas pessoas circulavam pela rua da estação. Uma semana antes da inauguração, recebi uma visita inesperada na loja. Estava limpando as prateleiras recém-pintadas quando ouvi a sineta improvisada que seu Jonas instalara na porta. Era Marina, a filha do gerente do banco, uma moça bonita de seus 20 e poucos anos que havia estudado na capital e retornado recentemente para São Pedro, Dona Helena. Ela começou hesitante. Soube que a senhora vai abrir uma confeitaria. Confirmei, sem entender onde aquela conversa nos levaria. Gostaria de trabalhar aqui, disse ela de supetão. Aprendi a fazer doces finos na capital. Sei preparar petit four, carolinas, macarons. Fiquei surpresa. Por que a filha de um gerente de banco quereria trabalhar em uma pequena confeitaria? Meu pai quer que eu me case com o filho do prefeito, explicou ela, como se lesse meus pensamentos. Mas não o amo. Quero ter minha independência antes de pensar em casamento, entende? Naquele instante, me vi refletida naquela jovem. Se eu tivesse tido sua coragem aos 20 anos, talvez minha história fosse diferente. Contratei na hora, mesmo sem saber se teria movimento suficiente para justificar uma funcionária. Às vésperas da inauguração foi uma correria. Marina e eu passamos o dia todo preparando os doces que seriam expostos. Quindins relucentes como roias amarelas, pudins de leite condensado, cuja calda escorria como mel escuro, bolos de diversos sabores cortados em fatias generosas, cocadas ainda mornas, pés de moleque crocantes e os tais petit four que Marina insistiu que seriam um sucesso. Quando terminamos, já passava da meia-noite. Olhei para a pequena loja, agora transformada, e senti uma emoção que há muito não experimentava. Orgulho, as paredes em tom pastel, as prateleiras brancas, o balcão revestido com fórmica nova, as cortinas de algodão florido nas janelas. Tudo limpo, organizado, acolhedor, um pedacinho do meu sonho materializado. Foi então que me dei conta, não havia contado nada a Arthur. Ele não fazia ideia de que no dia seguinte sua esposa se tornaria uma comerciante. Ao chegar em casa, encontrei-o dormindo no sofá da sala. Um copo vazio ao lado, cheirando a cachaça, tornou um hábito desde a partida do padre. Cobri com uma manta e fui para o quarto, exausta, mas ansiosa para o dia seguinte. O sábado da inauguração amanheceu ensolarado, como se até o céu conspirasse a meu favor. Vesti meu melhor vestido, um azul claro com flores brancas que minha mãe havia costurado para mim no Natal anterior. Prendi os cabelos em um coque simples, mas elegante, e coloquei um pouco do perfume que guardava para ocasiões especiais. Arthur ainda dormia quando saí. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Fui ajudar Dona Isadora com os preparativos para o aniversário da cidade. Volto à noite. Quando cheguei à confeitaria, Marina já estava lá, ajeitando os últimos detalhes. Havia trazido um arranjo de flores do jardim de sua mãe para decorar o balcão. Por volta das 9 horas, seu Jonas apareceu com uma placa de madeira, cheia de doces da Helena, recusou a aceitar pagamento e disse: "É meu presente de inauguração", com um sorriso largo que revelava 2 dentes de ouro. Às 10 em ponto, abrimos as portas. O início foi tímido. Algumas senhoras que passavam olhavam curiosas, entravam, admiravam os doces na vitrine, compravam 1 ou 2 peças. Mas à medida que a manhã avançava, o movimento crescia. A notícia se espalhou rapidamente. Abriu uma confeitaria nova na Rua da Estação. Os doces são uma delícia.
Por volta do meio-dia, a pequena loja estava cheia. Faltavam lugares para sentar, tínhamos apenas 3 mesinhas com 2 cadeiras cada. Marina servia café e fatias de bolo enquanto eu atendia no balcão, embalando encomendas, recebendo elogios, sorrindo até sentir dor nas bochechas. Entre os clientes, reconheci rostos familiares: a esposa do prefeito, as professoras da escola municipal, o carteiro, as senhoras da igreja. Todos queriam experimentar os doces da novidade da cidade. Muitos perguntavam, com aquela curiosidade mal disfarçada, típica de cidade pequena: "E o Arthur sabe que você abriu esse negócio?" Eu sorria e desconversava. Ele está muito ocupado com a farmácia. À tarde, quando o movimento diminuiu um pouco, permitindo sentar pela primeira vez desde a manhã, a porta se abriu novamente. O coração saltou no peito quando vi quem entrava. Arthur estava barbeado, vestido com um terno cinza que usava para ocasiões importantes. Seus olhos percorreram o ambiente, notando cada detalhe até finalmente pousarem em mim. Não havia raiva em seu olhar, como eu temia, apenas uma perplexidade genuína, como se estivesse vendo uma estranha. Levantei e fui até ele. A loja havia silenciado, todos os presentes atentos à cena que se desenrolava. "Arthur", comecei a voz mais firme do que esperava. "Bem-vindo à minha confeitaria." Ele continuou me fitando em silêncio por um momento que pareceu se estender infinitamente. Então, algo inesperado aconteceu. Sorriu, um sorriso cansado, quase melancólico. "É por isso que você tem chegado em casa tão tarde", disse ele em voz baixa. Achei que deixou a frase morrer no ar, mas entendi o que não foi dito. Ele achava que eu também tinha encontrado outra pessoa, assim como ele. "Não", Arthur, respondi, olhando nos olhos. "Apenas me encontrei." Aquela foi provavelmente a conversa mais honesta que tivemos em todo o nosso casamento. Ali, no meio da minha confeitaria, cercados por desconhecidos que fingem não prestar atenção, mas bebiam cada palavra, Arthur comprou um pudim inteiro, pagou, desejou-me sucesso e saiu. Quando a porta se fechou atrás dele, senti como se um capítulo da minha vida também se encerrasse. O resto daquele dia passou como um borrão em minhas lembranças. Lembro que vendemos quase tudo, que precisei correr para a casa de Dona Isadora buscar mais doces, que fechamos as portas quase às 9 da noite, exaustas, mas radiantes. Quando finalmente voltei para casa, encontrei Arthur arrumando uma mala. "Estou indo para a capital", anunciou sem rodeios. "Meu pai vai assumir a farmácia. Consegui um emprego em um laboratório lá." Não perguntei se voltaria e ele não ofereceu essa informação. Ambos sabíamos que aquele era o fim. "A casa é sua", disse ele enquanto fechava a mala. "Era da sua mãe, afinal." Foi a primeira vez que reconheceu que morávamos na casa que herdei, não em uma propriedade dele. Um pequeno reconhecimento, mas significativo. Na manhã seguinte, Arthur partiu no primeiro ônibus. Não houve lágrimas, nem da minha parte, nem da dele. Apenas um breve aceno de cabeça, como viajantes que se encontram brevemente em uma estação e seguem para destinos diferentes. Naquela mesma tarde, voltei à confeitaria. Havia uma fila de clientes esperando a abertura. Olhando para eles através da vitrine, enquanto girava a plaquinha de fechado para aberto, senti uma alegria tranquila e profunda. A vida que conheci havia acabado, mas outra, mais doce, mais autêntica, estava apenas começando. E o melhor de tudo,
Essa vida era inteiramente minha. O ano de 1963 trouxe ventos de mudança para São Pedro. A partida de Arthur gerou um verdadeiro alvoroço na pequena cidade. Lembro de ouvir os comentários sussurrados quando entrava na igreja aos domingos. Pobrezinha, abandonada pelo marido, dizem que ele fugiu com uma mulher da capital. Como vai se sustentar sozinha? Algumas pessoas, principalmente as senhoras mais velhas, me olhavam com pena. Outras com uma curiosidade quase cruel. Poucas foram as que realmente estenderam a mão em solidariedade. Entre estas destaco Dona Isadora, que se tornou uma espécie de mãe postiça para mim, e minha jovem funcionária Marina, cuja determinação me inspirava diariamente. A confeitaria prosperava para a surpresa de muitos. Comecei a receber encomendas para eventos importantes, o aniversário da filha do prefeito, o jubileu de prata do casal Albuquerque, até mesmo a recepção do novo padre, que finalmente veio substituir o idoso padre interino. O novo pároco, Padre Lucas, era um homem de meia-idade com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso gentil. Na primeira vez que veio à confeitaria, pediu um café e uma fatia de bolo de fubá. Conversamos amenidades, até que ele, com delicadeza, tocou no assunto que toda a cidade comentava. Dona Helena, admiro sua coragem, disse ele, tomando um gole de café. Não é fácil para uma mulher seguir sozinha, especialmente nestas circunstâncias. Percebi, pelo tom de sua voz, que ele sabia. Talvez Dom Bernardo tivesse confidenciado a verdade sobre a transferência do Padre Mateus, ou talvez fosse apenas a intuição afiada de um homem acostumado a ouvir confissões. A vida nos dá limões, padre, respondi, servindo mais café. Eu apenas aprendi a fazer uma limonada bem doce. Ele riu, apreciando a metáfora. A partir daquele dia, tornou-se um cliente frequente e, mais importante, um aliado. Sua presença regular na confeitaria era como um selo de aprovação, afastando as línguas mais venenosas. Em março daquele ano, contratei minha segunda funcionária. Beatriz, uma jovem viúva com um filho pequeno. O marido dela havia morrido em um acidente na fábrica de tecidos da cidade vizinha, deixando-o sem recursos. Quando a vi vendendo bordados de porta em porta com o filho no colo, ofereci emprego na hora. Mas não sei fazer doces finos como a Marina, confessou ela, insegura. Pode aprender, respondi, e enquanto isso pode me ajudar com as entregas e a limpeza, para facilitar, permiti que ela trouxesse o pequeno Daniel para o trabalho. Arrumamos um cantinho nos fundos da loja com uma caminha improvisada e brinquedos. Os clientes se encantavam com o garotinho de bochechas rosadas, que ocasionalmente aparecia sorrindo entre as mesas. À medida que os meses passavam, a confeitaria se transformava. Compramos mais mesas e cadeiras. Renovamos a vitrine, instalamos uma máquina de café italiana que fazia um expresso delicioso, novidade na região. Nas paredes, Marina pendurou fotografias emolduradas de Paris, cidade que sonhava conhecer, para dar um ar sofisticado, explicou ela. Mas nem tudo eram flores. Em junho, recebi a visita do fiscal da prefeitura. Um homem de senho eternamente franzido, chamado Seu Geraldo, examinou cada canto da confeitaria com olhos de águia, mediu espaços com uma fita métrica, fez anotações em um bloco gasto. A senhora precisa de mais licenças, sentenciou, estendendo uma lista interminável de documentos. E irregularidades na cozinha? Sabia que aquilo era mais do que simples burocracia. Era a resistência de uma cidade que ainda não estava preparada para ver uma mulher separada prosperar sozinha. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha de casa, examinei a lista com desânimo. Conseguir toda aquela documentação custaria mais dinheiro
do que eu tinha disponível. Além disso, as irregularidades apontadas exigiriam reformas caras. Foi quando ouvi batidas na porta, era quase 9 da noite, horário em que raramente recebia visitas. Abri com cautela e me surpreendi ao ver o senhor Figueiredo, gerente do banco e pai de Marina. Dona Helena, começou ele, após os cumprimentos. Soube do problema com a fiscalização. Convidei-o para entrar, ofereci café. Enquanto servia a bebida em xícaras de porcelana que foram de minha mãe, ele foi direto ao ponto. Quero ajudá-la. O banco pode oferecer um pequeno empréstimo para as adequações necessárias e conheço pessoas na prefeitura que podem agilizar a documentação. Fiquei atônita. Por que o gerente do banco se interessa em ajudar meu pequeno negócio? Minha filha Marina, explicou ele como se lesse meus pensamentos. Nunca a vi tão feliz e realizada quanto desde que começou a trabalhar com a senhora. Ela me contou como a confeitaria é importante para as mulheres da cidade, um espaço onde se sentem acolhidas, onde podem conversar livremente. Era verdade, sem perceber. Havia criado mais do que um local para vender doces. A confeitaria tornou-se um ponto de encontro especialmente para mulheres que, como eu, buscavam um pouco de independência em uma sociedade que ainda as limitava. Com o apoio do Sr. Figueiredo, consegui regularizar a situação da confeitaria em tempo recorde. As reformas na cozinha foram concluídas em 2 semanas, com a ajuda de seu Jonas e outros artesãos locais, que ofereceram preços mais acessíveis tocados pela minha história. Em agosto, recebemos uma notícia empolgante. O governador visitaria São Pedro na comemoração dos 50 anos da emancipação da cidade. E a prefeitura havia encomendado os doces para a recepção a Doces da Helena. É nossa chance de mostrar nosso trabalho para gente importante, comentou Marina, vibrando de entusiasmo. Nos dias que antecederam o evento, a confeitaria virou um formigueiro. Trabalhávamos de madrugada a madrugada, preparando centenas de docinhos, petit four e um bolo monumental em formato do brasão da cidade, ideia de Marina que quase me fez desistir, mas que resultou em uma obra-prima. No dia da visita, o salão paroquial foi decorado com flores e fitas nas cores da bandeira nacional. Nossa mesa de doces, posicionada estrategicamente no centro, arrancava suspiros dos convidados. O próprio governador veio me cumprimentar, saboreando um quindim com expressão de deleite. A senhora tem mãos abençoadas, elogiou ele, lambendo discretamente os dedos. Aquele evento marcou a consagração da confeitaria na cidade. Já não era apenas um negócio da mulher separada, mas um motivo de orgulho para São Pedro. Os mesmos que antes torciam o nariz, agora se gabavam para visitantes. Conhece a Doces da Helena? É famosa até na capital. Outubro trouxe uma surpresa inesperada. Uma carta postada do extremo norte do país, endereçada a mim. Reconheci imediatamente a caligrafia elegante. Padre Mateus, abri com as mãos trêmulas, incerta sobre o que esperar. A carta era longa, escrita em papel fino que mostrava sinais de ter viajado muito. Querida Helena, começava ele, escrevo após longa reflexão. Os últimos meses em missão, nesta região remota, me deram perspectiva sobre meus erros e falhas. Sei do sofrimento que causei a você, uma mulher inocente, em meio à minha fraqueza humana. Continuava por várias páginas, uma confissão sincera sobre seu relacionamento com Arthur, o medo constante de ser descoberto, a vergonha que sentia perante Deus e a congregação. Admitia suspeitar que eu havia descoberto a verdade e, de alguma forma, orquestrado sua transferência. Não busco perdão,
pois sei que certas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, escrevia. Busco apenas que saiba que o homem que lhe causou dor não é mais o mesmo. Encontrei aqui, entre os mais humildes, uma redenção que não merecia. Rezo por sua felicidade todos os dias. Concluía mencionando que havia recebido notícias sobre minha confeitaria através de um antigo paroquiano que viajou ao norte e expressava genuína alegria pelo meu sucesso. Aquela carta provocou em mim sentimentos contraditórios. Parte de mim ainda guardava mágoa e ressentimento. Outra parte sentia um alívio inesperado, como se um nó que estava preso em meu peito finalmente se desfizesse. Guardei a carta em uma caixinha de madeira entalhada, presente de seu Jonas, onde mantinha minhas pequenas relíquias. A aliança de casamento que já não usava, uma foto de minha mãe, o primeiro lucro da confeitaria, uma nota de cruzeiro emoldurada. Não respondi imediatamente. Precisava processar aquelas palavras, encontrar em mim mesma a disposição para encerrar aquele capítulo com dignidade. No final de 1963, a confeitaria ia tão bem que precisei contratar mais uma funcionária. Cristina, uma jovem de apenas 16 anos, filha de lavradores, veio recomendada pela professora da escola municipal. Tem talento para desenho, explicou a professora. Poderia decorar os bolos. De fato, as mãos pequenas e ágeis de Cristina transformavam glacê em obras de arte. Rosas tão perfeitas que pareciam reais, paisagens em miniatura, retratos fiéis de aniversariantes. Logo, seus bolos decorados tornaram-se sensação, encomendados com semanas de antecedência. Para o Natal daquele ano, decidimos fazer algo especial. Anunciamos que a confeitaria serviria uma ceia completa para quem não pudesse celebrar em família. A ideia surgiu quando soube que Beatriz e o pequeno Daniel passariam a data sozinhos. Ninguém deveria estar só no Natal, declarei, e comecei a planejar. A notícia se espalhou e, para minha surpresa, muitas pessoas se ofereceram para ajudar. O açougueiro doou um peru. O padeiro forneceu pães frescos. As senhoras da igreja trouxeram travessas de acompanhamentos caseiros. O padre Lucas veio pessoalmente abençoar a mesa. Naquela noite de 24 de dezembro, a confeitaria, decorada com luzes coloridas e um pinheirinho no canto, acolheu cerca de 30 pessoas. Idosos sem família, jovens que trabalhavam longe de casa, algumas mães solteiras com seus filhos. Entre risos e histórias compartilhadas, olhei ao redor e senti uma plenitude que jamais havia experimentado. Foi então que tomei uma decisão. Na manhã seguinte, sentei-me à escrivaninha que havia comprado para o pequeno escritório nos fundos da confeitaria e escrevi 2 cartas. A primeira, endereçada ao padre Mateus, era breve, mas sincera. Agradecia sua honestidade, informava sobre os desenvolvimentos em minha vida e concluía dizendo que havia encontrado paz e esperava que ele também. Junto à carta, enviei uma pequena caixa com amostras dos doces mais famosos da confeitaria. A segunda carta foi enviada para um endereço em São Paulo que obtive discretamente com o pai de Arthur. Nela, contava sobre a confeitaria, sem ressentimentos ou acusações. Era uma forma de dizer: estou bem, segui em frente e espero que você também esteja encontrando o seu caminho. O ano de 1964 começou com planos ambiciosos. O sucesso da confeitaria me permitiu economizar o suficiente para realizar um sonho: transformar o andar superior do prédio, até então usado apenas como depósito,
em um pequeno apartamento para mim. Durante anos, continuei morando na casa que herdei de minha mãe, a mesma onde vivi com Arthur. Embora confortável, aquele espaço ainda guardava memórias que preferia deixar para trás. Além disso, morar sobre a confeitaria me permitiria estar sempre por perto, eliminando o trajeto diário entre casa e trabalho. A reforma durou 3 meses. Seu Donas, que agora considerava quase um pai, supervisionou pessoalmente cada detalhe. Transformamos o amplo espaço em um apartamento aconchegante. Sala de estar com grandes janelas voltadas para a praça. Um quarto espaçoso, banheiro com a novidade de um chuveiro elétrico e uma cozinha pequena, mas funcional. Decorei cada cômodo com carinho. Cortinas floridas que combinavam com a colcha da cama, um tapete azul turquesa na sala extravagância que me permiti após um pedido particularmente lucrativo para o casamento da filha do fazendeiro mais rico da região. Em junho, quando finalmente me mudei, organizei uma pequena celebração para as funcionárias e amigos próximos. Dona Isadora, emocionada, trouxe uma imagem de Nossa Senhora para abençoar o lar. Marina chegou com um toca-discos portátil para alegrar minhas noites. Padre Lucas presenteou com um crucifixo de madeira entalhada que instalei sobre a porta de entrada. Naquela noite, deitada na cama nova, ouvindo os sons noturnos da praça através da janela entreaberta, refleti sobre o caminho percorrido. Em menos de 2 anos, havia transformado a dor da traição e abandono em uma vida nova, construída por minhas próprias mãos. Não estava rica, mas era independente. Não tinha um marido, mas estava rodeada de amizades verdadeiras. Não tinha filhos biológicos, mas de certa forma havia adotado cada uma daquelas jovens que trabalhavam comigo, orientando-as, apoiando seus sonhos algumas semanas depois da mudança. Recebi um envelope grosso no correio. Dentro, encontrei um maço de fotografias e um bilhete curto. Achei que gostaria de ver como estamos expandindo a missão. Obrigado pelos doces, trouxeram alegria a muitas crianças. Aqui era assinado pelo Padre Mateus. As fotografias mostravam uma pequena capela de madeira, um grupo de crianças indígenas sorridentes, paisagens deslumbrantes de florestas e rios. Em uma delas, reconheci o padre agora com barba grisalha e pele queimada de sol, cercado por moradores locais. Seu semblante transmitia uma serenidade que nunca vi durante seu tempo em São Pedro. Guardei as fotos na mesma caixinha onde mantinha a carta anterior. Não respondi dessa vez, mas tampouco descartei as imagens. Faziam parte da história que me trouxe até aqui. Uma história de dor, mas também de redenção. Em setembro, a confeitaria completou 2 anos com uma grande festa. Fechamos a rua em frente com autorização especial da prefeitura, montamos mesas ao ar livre e oferecemos degustação gratuita de nossos produtos mais populares. Convidamos um sanfoneiro local para animar a celebração. Foi durante essa festa que percebi o verdadeiro impacto da Doces da Helena na comunidade. Não era apenas um comércio bem-sucedido, havia se tornado um símbolo de possibilidades para as mulheres da cidade. Várias vieram me confidenciar como se inspiraram em minha trajetória para buscar sua própria independência. Uma abriu um ateliê de costura. Outra começou a dar aulas particulares. Uma terceira vendia produtos de beleza de porta em porta. A senhora mostrou que podemos recomeçar, disse uma jovem cujo nome não recordo. Que um fim pode ser apenas um novo começo. Aquela frase ficou comigo, ecoando em meus pensamentos nos dias que se seguiram.
Um fim que é um novo começo. Não era exatamente o que havia acontecido comigo? O ano de 1965 trouxe novos horizontes para Doces da Helena. O pequeno estabelecimento já não comportava o movimento crescente. Nos fins de semana, formavam-se filas na calçada e frequentemente precisávamos recusar encomendas por falta de capacidade de produção. Em uma manhã de março, enquanto preparávamos a massa para os quindins do batizado do neto do prefeito, Marina, que agora era praticamente minha sócia, embora não oficialmente sugeriu o que eu vinha pensando há meses, Dona Helena, precisamos expandir. Ela tinha razão. Sentamos após o expediente com xícaras de café e pedaços de papel, onde rabiscamos números, possibilidades, sonhos. A loja vizinha, uma antiga barbearia, estava fechada há quase um ano, desde que o proprietário se mudou para a capital. Se conseguíssemos adquirir o espaço ao lado, poderíamos derrubar a parede divisória e dobrar nosso espaço. O senhor Figueiredo, pai de Marina e ainda nosso maior apoiador no banco, ajudou-nos a estruturar um plano financeiro. O empréstimo seria ousado, mas calculamos que, com o ritmo de crescimento que mantínhamos, conseguiríamos quitá-lo em 3 anos. Abril e maio foram meses de obras, poeira e expectativa. Contratamos mais 2 funcionárias para dar conta do movimento enquanto a reforma acontecia. A nova Doces da Helena reabriu em junho com um espaço amplo e elegante, mesas de madeira maciça, cadeiras estofadas em veludo azul turquesa, uma vitrine refrigerada, 3 vezes maior que a anterior. E o mais importante, uma cozinha industrial, onde podíamos preparar várias receitas simultaneamente. A inauguração do espaço renovado foi um acontecimento na cidade. O padre Lucas veio abençoar o local, o prefeito cortou a fita simbólica e as rádios locais noticiaram o evento. De repente, a mesma Helena que anos atrás tremia de medo diante da descoberta da traição, era celebrada como exemplo de empreendedorismo. As jovens da cidade me procuravam para pedir conselhos sobre como abrir seus próprios negócios. Algumas famílias tradicionais torciam o nariz. Claro, uma mulher separada com tanto destaque. Onde esse mundo vai parar? Ouviam-nos sussurros após a missa de domingo, mas esses comentários já não me afetam como antes. Em setembro daquele ano, recebi uma carta que me deixou com o coração acelerado. O remetente era Arthur. Levei a carta para casa sem abrir. Coloquei sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para aquele envelope por horas, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que ele poderia querer depois de tanto tempo? Seria alguma tentativa de reconciliação agora que eu havia prosperado? Quando finalmente criei coragem para abrir, encontrei 3 páginas escritas na caligrafia que eu conhecia tão bem. Arthur começava pedindo perdão pela forma como nosso casamento terminou. Admitia ter sido covarde, egoísta. Contava que na capital, após meses de depressão profunda, havia buscado a ajuda de um psiquiatra. Algo bastante incomum para a época, especialmente para um homem. Compreendi com o tempo que nunca fui verdadeiramente honesto comigo mesmo. Escrevi a ele. A relação com Mateus foi apenas um sintoma de uma vida inteira fingindo ser quem não sou. Prosseguia contando que agora trabalhava em um grande laboratório farmacêutico. Havia feito novos amigos, encontrado uma comunidade onde podia ser autêntico. Não mencionava nenhum novo relacionamento, mas entre as linhas era possível perceber que havia encontrado alguma forma de felicidade. A parte que mais me tocou foi o final da carta. Soube do sucesso de sua confeitaria através de meu pai.
Sinto orgulho de você, Helena. Sempre teve uma força que eu, em minha fraqueza, não soube valorizar. Não busco perdão. Apenas queria que soubesse que torço por sua felicidade. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na mesma caixinha onde mantinha as correspondências do Padre Mateus. Passado e presente. Dor e cura, tudo conectado em uma trama que só fazia sentido olhando para trás. Não respondi imediatamente. Precisava processar aquelas palavras, entender o que realmente sentia, o ressentimento que um dia alimentei havia se dissipado há muito tempo, substituído por uma compreensão mais profunda da complexidade humana. Tanto Arthur quanto o padre eram vítimas de uma sociedade que não lhes permitia ser quem realmente eram. 2 semanas depois, enviei uma resposta breve, mas gentil. Agradeci sua honestidade. Contei um pouco mais sobre a confeitaria e concluí dizendo que esperava que encontrasse a paz que ambos merecíamos. Anexei à carta uma pequena caixa com alguns dos nossos doces mais famosos. Uma oferta de paz adoçada. O final de 1965 trouxe uma surpresa que mudaria novamente o rumo da Doces da Helena. Uma repórter da revista feminina mais popular do país visitou São Pedro a caminho de uma reportagem sobre cachoeiras na região. Parou na confeitaria para um café, ficou encantada com os doces e principalmente com minha história. As leitoras vão se inspirar com sua trajetória, disse ela, enquanto saboreava um quindim. Uma mulher que transformou a dor em doçura e o abandono em independência. 1 mês depois, lá estava eu, aos 45 anos, ocupando 2 páginas da revista com fotografias coloridas da confeitaria e uma entrevista, onde contava a versão suavizada da minha história, omitindo, claro, os detalhes mais escandalosos sobre a verdadeira natureza da traição. O impacto daquela reportagem foi imediato. Turistas começaram a desviar de seu caminho para conhecer a famosa Doces da Helena. Recebíamos visitantes de cidades vizinhas, da capital, até mesmo de outros estados. Alguns vinham atraídos pelos doces, outros pela curiosidade de conhecer a mulher da reportagem. No início de 1966, tomei uma decisão ousada. Abriríamos uma filial na capital. Marina, que já era praticamente uma sócia informal, assumiria a gerência da nova loja enquanto eu permaneceria em São Pedro. Aos 26 anos, ela estava mais do que preparada para esse desafio, tendo aprendido cada aspecto do negócio e desenvolvido receitas próprias que se tornaram hits de vendas. Tem certeza que consegue sozinha? Perguntei, preocupada como uma mãe que vê a filha sair de casa pela primeira vez. A senhora me ensinou tudo o que sei, respondeu ela, com os olhos brilhando de determinação. Chegou a hora de voar com minhas próprias asas. A abertura da filial na capital foi planejada meticulosamente. Encontramos um ponto comercial em uma rua movimentada, próxima ao grande teatro municipal. O aluguel era caro, mas a localização compensava. Contratamos funcionárias locais, mas enviamos 2 de nossas melhores confeiteiras de São Pedro para treinar a nova equipe, assegurando que a qualidade seria a mesma. Setembro de 1966 marcou a inauguração da Doces da Helena capital. O sucesso foi instantâneo. A fila dobrava o quarteirão. A reportagem na revista havia criado uma expectativa enorme e nossos doces não decepcionaram. No primeiro mês, tivemos que ampliar o horário de funcionamento e contratar mais pessoal para dar conta da demanda. Viajava para a capital quinzenalmente para acompanhar o andamento da filial. Nas primeiras visitas, hospedava em uma pequena pensão. Depois, quando os lucros permitiram,
comprei um apartamento modesto a poucas quadras da confeitaria. Era meu primeiro imóvel comprado com o fruto do meu trabalho, uma conquista que me enchia de orgulho. Foi durante uma dessas viagens à capital, em janeiro de 1967, que recebi uma notícia inesperada. Estava tomando café da manhã na confeitaria quando Marina chegou com um jornal na mão, o rosto pálido. Dona Helena, veja isso. Na página de obituários, um pequeno texto anunciava o falecimento do padre Mateus. Segundo a notícia, ele havia contraído malária durante uma missão em uma aldeia remota. Sem acesso a tratamento adequado, não resistiu à doença, sentiu um aperto no peito. Apesar de tudo, não desejava mal a ele. As cartas que trocamos nos últimos anos haviam cicatrizado antigas feridas, transformando o ressentimento em uma espécie de compreensão mútua. Naquela mesma tarde, fui à catedral da capital e acendi uma vela em sua memória. Enquanto observava a pequena chama, refleti sobre os caminhos tortuosos que a vida nos leva. Quem diria que eu, a mulher que um dia planejou vingança contra aquele homem, estaria agora orando por sua alma? O ano de 1967 foi de consolidação e novas conquistas. A filial da capital prosperou sob a gestão competente de Marina. Em São Pedro, Beatriz assumiu maior responsabilidade na loja original, permitindo-me dividir meu tempo entre as duas unidades. Em agosto, recebi um convite que jamais imaginaria: dar uma palestra sobre empreendedorismo feminino em uma universidade da capital. Eu, que mal completaria o equivalente ao ginásio, falando para estudantes universitários. A ideia me aterrorizava e fascinava em igual medida. Preparei durante semanas. Beatriz e Cristina me ajudaram a organizar meus pensamentos, a estruturar minha fala. No dia marcado, vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que havia encomendado especialmente para a ocasião, e entrei tremendo no auditório lotado. Não sou uma acadêmica, comecei a voz vacilante. Sou apenas uma mulher que aprendeu que o sabor mais doce da vida vem depois dos momentos mais amargos. À medida que relatava minha trajetória novamente em versão adaptada para ouvidos públicos, ganhei confiança. Falei sobre os desafios de ser uma mulher empreendedora em um tempo onde isso ainda era visto com desconfiança. Sobre como transformei a necessidade em oportunidade, sobre a importância de construir redes de apoio entre mulheres. Ao final, para minha surpresa, recebi uma ovação de pé. Jovens estudantes, principalmente mulheres, vieram me abraçar, pedir conselhos, contar suas próprias aspirações. Saí dali com a sensação de que, de alguma forma, minha história poderia servir de inspiração para outras que enfrentavam seus próprios desafios. A década de 1960 encerrou com a Doces da Helena consolidada como uma marca respeitada. Tínhamos agora 3 lojas, a original em São Pedro, a filial na capital e uma terceira em uma cidade litorânea, aberta em 1969 para atender os turistas durante a temporada de verão. Os anos 1970 trouxeram novos desafios e oportunidades. A modernização do país alcançava até mesmo cidades pequenas como São Pedro, novas técnicas de confeitaria, equipamentos mais modernos, tendências gastronômicas. Era preciso acompanhar todas essas mudanças sem perder a essência que torna nossa marca especial. Em 1972, tomei uma decisão importante. Transformei a Doces da Helena em uma sociedade limitada. Oficializando Marina, Beatriz e Cristina como sócias minoritárias, elas haviam crescido comigo, contribuído imensamente para o sucesso do negócio. Era justo que também colhessem os frutos. Quanto a Arthur, mantivemos um contato esporádico ao longo dos anos. Cartões de Natal, notícias ocasionais. Em 1975,
Recebi o convite para seu casamento com uma médica que conhecera no laboratório onde trabalhava. Não pude comparecer, mas enviei um bolo especialmente preparado por mim, com votos sinceros de felicidade. No final daquela década, aos 49 anos, olhei para trás e vi o quanto havia conquistado. Uma rede de confeitarias prósperas, reconhecimento profissional, independência financeira, mas faltava algo. A casa, ou melhor, o apartamento sobre a confeitaria ainda parecia vazio. Às vezes, foi então que tomei outra decisão transformadora. Adotei Daniel, o filho de Beatriz, que agora estava com 16 anos. A mãe biológica da minha querida funcionária e agora sócia havia falecido em um trágico acidente de ônibus. Quando o menino tinha 12 anos, desde então ele vivia praticamente sob minha tutela, embora sem oficialização. No dia em que assinamos os papéis da adoção, Daniel, já um rapaz alto e de olhar profundo, me abraçou longamente e sussurrou: "Você sempre foi minha mãe desde que me lembro." E assim, minha família finalmente estava completa. Não da forma convencional que sonhei quando jovem, mas de um modo muito mais rico e significativo, construída com escolhas, afeto e respeito mútuo. Sim, ainda continua. Esta é a parte final da história da Dona Helena. Os anos seguintes trouxeram mais expansão para os negócios, mais reconhecimento. Daniel se formou em administração e assumiu gradualmente a gestão financeira da rede de confeitarias, modernizando processos, implementando controles mais eficientes. Em 1985, aos 65 anos, recebi uma das maiores honrarias da minha carreira: o título de cidadã emérita de São Pedro. Na cerimônia de entrega, o prefeito, ironicamente, filho daquele mesmo fiscal que tentou criar dificuldades no início da confeitaria, destacou minha contribuição para a economia local e para a mudança de mentalidade sobre o papel da mulher na sociedade. Olhando para a plateia, vi rostos que acompanharam toda a minha trajetória. Dona Isadora, já bastante idosa, mas ainda lúcida, que me ensinou as primeiras receitas. Seu Jonas, com seus cabelos totalmente brancos, que construiu prateleiras e mesas quando eu mal podia pagar. O Sr. Figueiredo, que acreditou em meu potencial quando poucos o faziam. E claro, minhas sócias e amigas Marina, Beatriz e Cristina, mulheres fortes que cresceram comigo e ajudaram a construir aquele sonho. Pensei também nos ausentes, minha mãe, que sem saber me preparou para a vida com sua força silenciosa, o padre Mateus, cuja traição, involuntariamente, mudou o rumo da minha existência, e Arthur, que em sua própria jornada de autodescoberta acaba me libertando para encontrar meu verdadeiro caminho, aquela jovem de 22 anos. Devastada pela traição, jamais imaginaria que essa seria a sua história, que a humilhação se transformaria em força, o abandono em independência, as lágrimas em doçura. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês, meus queridos, é esta: não permitam que as circunstâncias difíceis definem quem vocês são. Usem como degraus para se tornar quem vocês podem ser. A vida raramente segue o roteiro que planejamos, mas muitas vezes os desvios nos levam a destinos muito mais maravilhosos do que sonhávamos. E lembrem sempre, o sabor mais doce da vida vem depois dos momentos mais amargos. Foi assim comigo. Pode ser assim com vocês também. Meus sinceros agradecimentos por me acompanharem nesta jornada de memórias. Continuem acompanhando o canal, pois ainda tenho muitas histórias para contar. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar com quem possa se inspirar nesta história de superação. Um abraço carinhoso da vovó para cada um de vocês. Onde quer que estejam assistindo.